tarde, boa noite, bom dia, não sei que momento vocês estão assistindo esse vídeo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo que é o dualismo platônico, tá? Eu passei para vocês umas questões sobre inteligência, né? Que seria para vocês dizerem o que para vocês a inteligência humana natural, então, que tipo de inteligência nós temos enquanto seres humanos, a inteligência artificial, o que vocês entendem por inteligência artificial, o que seria uma inteligência falseada ou aparente, que parece ser inteligência, mas não é, e a inteligência emocional, que, né, não é tão discutida, mas ela é muito importante sim, tá? Então, depois tinha a questão da inteligência que você mais utiliza, né? O que seria esse uso. Depois, se você apontaria algum tipo de inteligência que não foi citada, né? Inteligência emocional, falseada, né? Entre as outras ali. Então, a gente vai começar falando de inteligência para Platão, que era um filósofo grego, tá? Era um filósofo grego que viveu entre 427 a 347 a.C., e ele pertencia a uma das famílias assim mais nobres, né, com grana, de Atenas, tá? Ele era ateniense. E o Aristóteles foi discípulo dele, mas nunca se encontraram, pelo menos o que se pensa então, né? Então, o nome dele era Aristócles, porém, né, ele ficou conhecido mesmo pelo o seu apelido, né, que diz Platão que de ombros largos, significa de ombros largos, né? A gente vai falar um pouquinho da teoria do dualismo, porque são dois o quê? Dois mundos, tá? Tem um mundo, então, que seria o mundo ideal, ou também conhecido como mundo das ideias, que é onde viviam as ideias perfeitas, imutáveis, então não importa o tempo, né, de onde a pessoa que vive, o conceito deve ser o mesmo. Ele diz que, né, ele conta principalmente através de mitos a sua teoria, e ele utiliza o mito de Hera aqui. Ele fala do rio de esquecimento, fala desse mundo onde viviam as almas, então que era pura, assim como essas ideias, viam ali convivendo com essas ideias, e depois essas almas tinham que atravessar o rio do esquecimento, né? Então algumas almas bebiam mais ou menos dessa água do rio do esquecimento. Esse rio do esquecimento, né, como o próprio nome diz, quem bebia mais dessa água esquecia mais dessas ideias perfeitas. Depois essas almas, elas chegavam aonde? No mundo sensível, né, que é o mundo material também, né, conhecido, onde nós, né, almas, nos tornávamos matéria. Então nós éramos corrompidas pela matéria, que para Platão a matéria é algo inferior à ideia, né? Então nós não deixamos de ser almas puras para nos tornarmos matéria que é corruptível, como se nós tivéssemos nos infectado com a matéria, porque ele disse que o único conhecimento que tem aqui no mundo material é através dos sentidos, né? Esses sentidos nos produzem sensações, e essas sensações se tornam sentimentos. A partir desses sentimentos nos tornamos, né, as nossas verdades. Eu acredito em tal coisa, né? Eu sinto tal coisa, mas não quer dizer que na verdade aquele sentimento é real, de fato, segundo essas ideias perfeitas. Então ele diz, né, ele era um aristocrata, então ele era a favor da escravidão, né? Lembrando que os gregos, eles só escravizavam seu próprio povo, os outros, né, que não pertenciam ao mundo grego, eles chamavam de bárbaros, e os bárbaros para eles não serviam nem para escravos, então tinha uma hierarquia. No livro República do Platão, ele fala da formação da cidade, ele diz que existe, né, a classe de bronze, de ouro, de prata, né, dos soldados. Então cada pessoa, ela pertence ali a uma classe e ela tem uma função. Ela não deve tentar praticar outra função que não seja a sua, de acordo com essa inteligência, ter bebido mais ou menos dessa água do rio do esquecimento. Então as pessoas que beberam menos, elas são mais inteligentes. Então, são aquelas pessoas que servem para governar, né? Aquelas pessoas que beberam muito da água do rio do esquecimento nem lembram dessas ideias perfeitas. Portanto, elas merecem escravos, já que elas não têm competência, né? Não têm inteligência
para poder gerir a sua própria vida e de uma forma, vamos dizer assim, né, tão sensível, essas outras pessoas escravizaram elas para responder pelos atos dessas pessoas que não são tão inteligentes. Então, Platão era assim. Não defendo Platão, mas depois eu vou apresentar a teoria aristotélica mais adiante, então vocês vão decidir, tá? Mas ele era a favor da escravidão. Pensando um pouquinho na escravidão, né? Nós tivemos aqui. Quero deixar outra reflexão para vocês. Quem são os maiores escravos? Aqueles que sabem que estão nessa condição e não aceitam? Ou aquelas pessoas que se deixam escravizar? E tem escravidão que são mais explícitas, né? Tem uns que são físicas e outros são ideais. Então, ali no grego, seria uma escravidão de que tipo? Tinha, sim, castigos físicos, mas era uma questão mais ideal. Então, o ideal, às vezes, é mais forte, porque não é tão explícito os verdadeiros motivos que levaram a escravizar essas pessoas, né? Ele fala do mundo, das teorias, que é eidos, ou ideias, né? E nesse mundo que chama mundo inteligível, né? O mundo da inteligência, corresponde às ideias, são de acordo com o intelecto, né? Essas almas estariam ali, experimentar a dimensão do eterno, daquilo que é imutável, do que é perfeito, né? Isso faça uma referência, então, ao mundo parmenidiano, então ele é bem parmenidiano, o Platão, né? Aquilo que não muda, independente, né? Você pode confiar, porque vai ser sempre o mesmo. E todas as ideias derivariam da ideia de bem, porque a perfeição dessas ideias, elas são perfeitas justamente porque elas são o melhor, né? E no mundo sensível, que é o cosmos oratos, né, que corresponde da matéria, se percebe, né, esse mundo pela vida cotidiana, né? As coisas que não são tão elevadas, né? E são temporárias, imutáveis e corruptíveis, como o mundo do Heráclito. Heráclito, ele era, assim, um filósofo que falava de movimento, que nem as coisas não vão ser sempre, né? Que é o eterno movimento, né? As coisas vão sempre se transformando, nada se perde, se transforma, com certeza você veio do Heráclito, né? Eu, pelo menos, defendo essa ideia. E então não tem como você dizer que essa pessoa é inteligente hoje e não pode ser inteligente amanhã, segundo a teoria do Heráclito. Então isso acontece no mundo sensível, né? E falando disso, né, o Platão, ele defende, né, que ele, filósofo, ele teria, vamos dizer assim, qualidades maiores justamente por essa passagem do mundo das ideias para o mundo sensível. Esse mundo sensível, nós só temos conhecimento através dos nossos sentidos, que são 5, né? Que é o nosso paladar, né? Que é nossa audição, nosso olfato, nossa visão, nosso tato. Então, esses sentidos, e vamos dizer assim, o contato que nós temos com os objetos desse mundo sensível fazem, né, produzir em nós sensações, né? Só que essas sensações, né, para Platão e já era para Mendes, elas nem sempre elas são confiáveis. Essas sensações depois se tornam sentimentos e nós agimos muito sentimentalmente. Então, né, aquela coisa de não ser racional, de agir de acordo com sentimentos, de forma emotiva e passional, né? A palavra em grego é pasren, que é uma afetação, deixar que aquele objeto te afete tanto ao ponto de você não conseguir ter controle. Esse objeto pode ser qualquer coisa, inclusive outro ser humano. Então, você não é dono de si se você não consegue controlar essas paixões e não consegue ser racional. E essas pessoas são mais inteligentes, segundo Platão, porque elas utilizam a inteligência e são mais racionais, né? Ele diz que uma forma de reavivar a memória aqui, né, dessas ideias perfeitas é a filosofia, porque você reflete sobre e nesse processo você consegue, né, a dialética, entre outros métodos filosóficos, você consegue relembrar essas ideias, não tão perfeitas, né, porque você já foi corrompido pela matéria, mas você consegue então relembrar algumas, né, dessas ideias aí
e conseguir chegar mais perto dessa ideia perfeita, da perfeição. Então, não é perfeito, ninguém é perfeito, tá? Não sei se veio daí, né, esse ditado que ninguém é perfeito, realmente, para Platão ninguém é perfeito, porque somos corrompidos pela matéria, mas algumas pessoas são melhores que as outras, segundo Platão. Aí você me diz se você concorda ou discorda que algumas são melhores que as outras. Então, segundo Platão, aquelas, né, que têm acesso e conseguem trabalhar a filosofia, como vocês fazem na escola, nas aulas de filosofia, vocês refletem se estão se tornando melhor que as outras. No fundo, né, nós refletimos enquanto seres humanos, saber que melhores são, como o Sócrates propriamente diz, ele é sábio, ele é melhor que os sofistas, justamente porque ele sabe que ele é ignorante, que ele não sabe tudo. Então ele tem a sabedoria de saber que é ignorante. E quanto mais sabemos da nossa ignorância, profundidade da nossa ignorância, mais buscamos o conhecimento e nos tornamos mais inteligentes. Esse é o, né, na verdade, puxando para Sócrates, esse talvez seria o verdadeiro sentido da filosofia, né? Nos tornarmos mais humildes, né? E conseguimos entender que, sim, nós não somos perfeitos, nenhum ser humano é perfeito. Nessa condição, talvez, podemos concordar com o próprio Platão, né? Que nos corrompemos com a ideia, essa ideia que ele utiliza, né? De ser corrompido pela matéria. Não podemos ser perfeitos, mas podemos pensar que, se refletirmos, nos podemos tornar melhores em relação aos outros, em relação a saber a nossa ignorância. Quem se sabe ignorante, busca o conhecimento, né? Quem é arrogante e pensa que sabe tudo, não vai buscar conhecimento. É como uma pessoa que está na sala de aula, né, e tá ali e acha que a aula não é importante, e na sua arrogância pensa que sabe tudo, que não merece estar ali, merece ir em outro lugar, porque julga que sabe mais. Então, para ela não faria sentido, né, já que ela pensa não ser ignorante, ela tem essa ignorância de pensar que não é ignorante, então para ela realmente não faria sentido estar numa sala de aula. Mas vocês estão aqui se esforçando para estar na sala de aula porque vocês não são arrogantes, porque vocês não têm essa ignorância. Então vocês estão buscando conhecimento. E isso eu lhes parabenizo, tá? Esse esforço de vocês, principalmente buscar outro conhecimento, né? Eu sou muito socrática. Outro elemento que o próprio Platão coloca é o demiurgo, né? Ele fala que esse demiurgo não é um deus, né? O demiurgo, ele seria aquilo que faz, né, organizar esse mundo sensível. Ele diz que tudo era matéria, tudo misturado ali, e o demiurgo veio e organizou ali, né? Então, por isso que as coisas são como são hoje, né? Tem pessoas, tem árvores, né? Tem animais e plantas, tudo isso porque esse demiurgo organizou a ideia. Mas demiurgo não tem outra participação, né? Então, demiurgo significa em grego aquele que faz, aquele que constrói. Então, ele só construiu a partir da matéria, ele não cria nada, tá? Então, por isso que ele é diferente de um deus, porque ele não cria, ele só constrói a partir do que tem. Então, vamos pensar um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui, eu acho que fica ao contrário, né? Então, nessa pirâmide aqui, segundo Platão, estaria aqui, o mundo das ideias está acima, embaixo o mundo sensível, tá? Essa pirâmides são utilizadas bastante para colocar o que está em cima e embaixo. Nem sempre o que está em cima, por ser menor, né? E dizer, não, tem menos, então tem menos, é mais raro é melhor. O povo é maior do que a nossa classe política. A gente pode dizer que a classe política é melhor que o povo. Vamos pensar então um pouquinho sobre a nossa inteligência, sobre essa questão de hierarquia. Essa inteligência pode ser hierarquizada ou inteligência é questão de exercício, tá bom? Então, boa semana para vocês e vamos pensar. Vamos ficar saudáveis? Certo.